é o Senhor, a nossa força vem do Senhor, nossa alegria é o Senhor, Pai. Nós estamos aqui porque a Tua presença nos alegra, nos renova, Senhor. A Tua palavra diz que até a tristeza na Tua presença, ela salta de alegria. Nós viemos aqui nos regozijar em Ti, Senhor, agradar-te de Ti, Senhor. Agrada-te do Senhor. E nós viemos aqui nos agradar do Senhor, e nós declaramos esse ambiente tomado pela Tua presença, Senhor, pela Tua glória manifestada nesse lugar, Pai, pela Tua unção viva, Senhor, e operosa nesse lugar, Pai. Nós declaramos nesse ambiente totalmente debaixo dos domínios do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos ser mergulhados, imergidos na Tua presença, ser tocados, Senhor, por Ti, ser fortalecidos, Senhor, na Tua glória, Senhor, a Tua glória que nos satisfaz, a Tua glória que nos fortalece. O impossível acontecer, deve se cumprir, creia, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas Tua palavra, Senhor, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Podem passar os anos, podem passar o tempo, sei que vai se cumprir Tua palavra, Senhor. Podem passar os anos, podem passar os anos. Confia, meu amado. Aleluia. Para aqueles que nele esperam. Nós esperamos. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Mas o que? Você não precisa ver. Aleluia, nós cremos, Senhor. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Toda promessa passa pelo teste. Aleluia. Ele está provando o teu coração. Aleluia. Ele está forjando o teu caráter. Aleluia, Jesus. Para que você desfrute da plenitude. Aleluia. Da bênção do Senhor. Sim, meu Deus. Oh, saia do lugar que limita a tua visão. Creia. Céu, levante as suas mãos. Creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a Tua palavra, vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de a promessa de Deus viva na tua vida. É tempo de cumprimento de promessas. Mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra eu sei que vai se cumprir. Oh, eu sei que vai se cumprir. Tua palavra, Senhor, vai se cumprir na nossa vida. Está se cumprindo na minha vida e na Tua vida, querido. Deus tem promessas na tua vida e Ele está sendo fiel em todas as suas promessas. Ele diz o sim e o amém, e elas estão se cumprindo nas nossas vidas. No decorrer dos anos, as promessas do Senhor têm se concretizado na nossa
vida na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério. Em nome de Jesus, nós declaramos e permanecemos crendo, Senhor, na Tua promessa. Aleluia. Obrigado. Oh, Jesus. Aleluia. Quantos tiraram a sandália para ouvir a voz de Deus? Quero ouvir Tua voz. As sandálias eu já tirei. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por Tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei Teus mandamentos, guardarei Teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos, são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois Tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito, bendito eu serei. Os meus celeiros, e os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão, bom tesouro, o bom tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar, tudo vai prosperar, onde eu tocar as minhas mãos. Oh, Jesus. Eu guardarei os Teus mandamentos. Aleluia. Quero ouvir Tua voz. As sandálias eu já tirei, as sandálias eu já tirei. Obrigado, Pai. A minha Alma anseia por Tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei Teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos. Pois para mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois Tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito, bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão, bom tesouro, e o bom tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar, tudo vai prosperar, onde eu tocar as minhas mãos. Oh, Senhor, aleluia. Onde você tocar, querido, vai prosperar, vai dar certo, vai frutificar, vai gerar resultados para a glória de Deus. Porque você ama a presença, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e pô-lo-ei em um lugar salvo. Ei! Ei! Bendito eu serei, o meu. Seus tesouros transbordarão, tudo varão que chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão, e os céus se Deus está abrindo os céus na tua vida. Deus está declarando sobre a tua vida. Você é chamado pelo meu nome, as pessoas vão ver
tudo vai prosperar. Onde eu tocar as minhas mãos, oh Senhor, nós tiramos. Bendito eu serei os meus tesouros, os meus celeiros. Eu declaro celeiros transbordantes do Senhor, de bênçãos do Senhor. Você sendo abençoado por todos os lados da sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver, cara, tudo que ela faz está certo. E o céu o céu está aberto sobre a Ieve, o céu está aberto sobre a sua vida, sobre a sua casa. Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Aleluia, 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 Jesus. Oh Espírito Santo, obrigado pela tua bênção, Senhor. Tua bênção maravilhosa, Senhor. Você é abençoado, querido. Você é adorador. Você tira as sandálias dos pés para ouvir a voz do Senhor. Você ama a presença dele mais do que as bênçãos dele. Por isso ele diz: eu te abençoarei. Na internet eu derramarei sobre ti da minha bênção, do meu favor. Aleluia. Oh Jesus. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder. Aleluia, Senhor. Vamos aqui desfrutar dessa bênção, Senhor, de ouvir a tua voz. Tua voz, Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos sem jamais me desviar. Se a teu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos sem jamais me desviar. Oh Jesus, eu não vou, Senhor. Se a teu coração se achar sempre puro e fiel a ti, purifica, Senhor, nosso coração. Se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos. Você está recebendo um fluir abundante de bênção. Serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei,
Você come na mesa da presença do Senhor. Me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas bênçãos que vêm da nossa comunhão contigo, Senhor. Na tua mesa sempre eu comerei. Nós viemos aqui comer do banquete da tua presença, Senhor. Que a tua voz, tua vontade é o nosso prazer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos, Senhor, estão fluindo nessa igreja, estão fluindo na nossa vida, estão fluindo nesse tempo sobre nós. Abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei. Me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Ore cantorola baixenderele macete. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Xondorola macindere catarala baixou. Obrigado, Senhor. Nós podemos nos saciar na tua presença, no teu banquete de amor, Senhor. Obrigado porque as tuas bênçãos fluem na nossa vida, Pai. Obrigado porque nós comemos, Senhor, das tuas mãos, Senhor, das tuas provisões, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Tudo que o Senhor tem realizado, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo que eu quero está em ti. Vamos meditar um pouco na palavra, queridos. Você pode se sentar. Vamos comer da mesa, amém? Das mãos do Senhor. Quero ler alguns textos aqui. Esse estudo é a primeira parte da santidade, o caminho da comunhão com Deus. Irmãos, há várias definições de santidade equivocadas, né? De conceitos, né? Mas a santidade, na verdade, irmãos, é comunhão com Deus. É você ter intimidade com Deus, é você estar consagrado a Deus. É mais do que não faz isso, não faz aquilo, não. É fazer aquilo que agrada a Deus, é fazer da sua vida um altar para Deus, se consagrar, né? A gente fica muito no conceito de se separar do mundo. Mas separar do mundo até é um pouco difícil, porque a gente está dentro do mundo, né? Ninguém vai sair do mundo. Mas consagrar-se a Deus, é ter comunhão com Deus, é andar com Deus, é viver com Deus, é viver a essência do reino de Deus, que é o grande mandamento, amar a Deus. E aqui alguns textos, né? 1 Pedro 1, 15, 16, né? Vamos ler esse trecho da palavra. Mas assim como é santo aquele que o chamou. Qual é o caráter de Deus? É um Deus santo, né? Ele é santo. Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Ou seja, façam tudo com Deus. Façam tudo com o sentimento de Cristo no coração de vocês. Façam tudo como se fosse um culto para Deus, né? Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, né? Sejam santos, porque eu sou santo. Aí lá Hebreus 12, 14 diz: sigam a paz com todos. Essa é uma grande pureza de coração. Meu irmão, quando você está em comunhão com Deus, você perde a capacidade de odiar, porque você é tomado da essência de Deus. Deus é amor. Então, quando você vive essa comunhão, essa santidade, essa consagração, você tem paz com todos, até com aquele que está perturbado, até com aquele que quer brigar contigo. Tu diz: meu irmão, eu não quero brigar contigo, eu estou seguindo a paz, o Deus de paz. Amém?
E ele continua, né? Sigam a paz com quem? Com todos. Não é com quem você gosta, até com aquele que quer perturbar você, quer fazer uma guerra contigo. Você vai dizer, meu irmão, tu ganhou, eu perdi. Você é o campeão. O que tu quer? Eu te sirvo. Eu vou servir você. E aí ele diz, sigam a paz com todos, até com quem não merece você. E é uma grande situação que a gente tem que tratar com uma certa sabedoria, né? Certo discernimento. Por quê? Porque a tua paz vale muito, irmão. Por isso que você tem que seguir a paz com todos. Se você for raciocinar no raciocínio do reino, da sabedoria, eu não vou negociar minha paz, não vou perder minha paz com coisa que vai me desgastar à toa. Né? Tem gente que perde a paz facilmente. Ele diz, siga a paz com todos. Por quê? Porque é muito fácil perder a paz com picuinhas, fazer tempestade em copo d'água. Às vezes no trabalho, eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus tem me dado maturidade, comunhão com Deus. Às vezes tem um problemão, meu irmão, que ninguém consegue, sabe, virou, já se instalou uma crise. E aí eu digo, meu irmão, isso eu aprendi com o comandante Dan, ele diz, né, o que não tem solução, solucionado está, né? Mas às vezes a solução é tão simples que a gente quer algo complexo, uma situação, né, que aconteceu. Eu digo, meu irmão, simples, desfaz isso aí. Desfaz, está errado? O que eu faço? Desfaço, está errado. E o que eu faço? Vou fazer o correto. Eu tenho dito para quem trabalha comigo, irmão, eu errei, perdão, vou corrigir. Coisa tão simples. Agora, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, vai trazer alguma edificação, vai trazer alguma paz? Não vai. Está errado. E o que faz com o que está errado? Desfaz o erro e conserta. Amém? Simplifica tudo. Às vezes a gente fica, não, porque isso aqui está errado, e fica debatendo um mérito que já perdeu. A matéria é vencida, está errado. Eu errei, cara. Agora, que custo eu tenho de dizer errei? Não é negligência e irresponsabilidade. Eu errei, querido. Mas eu vou consertar, eu vou fazer direito. Eu não estou dando espaço para uma irresponsabilidade, uma negligência. Eu estou só dizendo que a vida a gente acerta e erra. Errei, eu vou acertar. Até o erro, ele é um dos maiores mestres, irmãos. E tem gente que fica preso, apegado a erro. Mas ele seguiu a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Santificação na vida. Seguir a santificação. Santificação posicional. Quando Cristo me transformou, Ele santificou, Ele me tirou do pecado e me conectou à glória de Deus no meu espírito, mas a minha mente, o meu corpo interage em um mundo decaído. Então eu tenho que seguir a santificação processual, posicional. Estou santificado em Cristo pela salvação, pelo novo nascimento. Eu tenho acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Por isso que santidade o quê? O caminho da comunhão. Muita gente fala da santidade só do pecado, denunciando o pecado. Esse é uma distorção. Eu tenho que viver a santidade da comunhão com Deus. Para mim viver com Deus, automaticamente, irmãos, eu vou me desconectar do pecado. Eu vou me desconectar do pecado, porque Deus é santo e eu vou ser como Ele. Se eu adorar a Deus, se eu tiver comunhão com Deus, eu vou querer seguir a santificação, eu não vou querer seguir o pecado. Amém? Seguir a paz e a santificação, ou seja, um processo contínuo, santificação. Não é uma santidade agora já acabou, não preciso mais. Mas eu vou seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais eu vejo o Senhor, mais eu vou estar no caminho da santificação. Quanto menos eu vejo o Senhor, quanto os meus olhos estão postos em Ti, eu estou em comunhão com Deus, mais eu vou viver a santificação da minha vida. Quanto menos eu ver o Senhor, mais a santificação vai estar longe da minha vida. E é muito poderoso isso, irmãos.
A gente vive esses conceitos, né, de pecado. Ao longo da história da igreja, poucas palavras foram tão mal compreendidas quanto santidade. Para alguns, santidade significa viver isolado do mundo. Tem como, irmão? Tu vai trabalhar, tu vai viver interagindo com esse mundo. Esse mundo é o cara falando palavrão do lado, é um outro falando bobagem do outro, né? Essa vida a gente vive dentro de casa, né? Tem pessoas que não têm princípios, que não têm valores espirituais, e você vai ter que interagir. Então, santidade não é me isolar, é aquele conceito, né, dos eremitas, né? Virar um homem isolado. Não vou me contaminar, não. Nunca foi isso que Deus planejou sobre santidade. Para outros é cumprir uma lista de regras religiosas. Também não é isso, não é uma... Deus, ele não ele é moral, mas ele não é moralista. Ele é ético, mas ele não é um Deus de dogmas. Isso aqui é santo, isso aqui é do demônio. Ele não é um Deus assim. Aí a gente vai aprofundar isso. Há ainda aqueles que acreditam que ser santo é nunca mais errar. Isso, quando eu era jovem, poxa, cara, hoje eu não vou errar o caminho, não vou errar o alvo, né? Santidade é acertar o alvo, pecar é errar o alvo. Hoje eu vou ver um dia certinho. Quando eu via, estava assaltado dentro de mim de pecado. E a gente na juventude fica muito, né, nessa crise de ebulição de pensamentos. Entretanto, a Bíblia apresenta um conceito muito mais profundo e transformador. Santidade não é perfeição humana, é separação para Deus. Eu já até introduzi isso. É eu me conectar com Deus, é eu andar em comunhão com Deus, é eu viver com Deus. Isso que é santificação. É viver de forma que cada área da nossa vida reflita o caráter de Cristo. Não se trata apenas do que deixamos de fazer, mas principalmente de quem estamos nos tornando. Ou seja, se eu ando com Deus, irmãos, eu vou ter um coração igual a Deus. Dá-me um coração igual ao teu, né? Aquele louvor que a gente chora. E como que Deus dá um coração? É cada vez que você se aproxima dele, você recebe os sentimentos de Deus no seu coração. Quando Deus chamou Israel, ele disse Levítico, né? Pedro cita Levítico e agora eu vou ler Levítico 11:44. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, quando eu tenho comunhão com Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus. Por isso que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, né? É muito impressionante isso. Oséias. Esse texto está fora aqui do script, mas eu quero aqui. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é um sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Olha só, irmãos, eu estou lendo, eu acho que eu li rápido, né? Eu estou lendo Oséias 4, aqueles 6, né? Aí eu fui descendo. Mas ele está tratando, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. De conhecimento de quê, meu irmão? De conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque assim como a aurora vem, assim como vem o amanhecer, certa é a sua vinda, né? Mas aqui o ponto-chave
É porque deixaram de adorar. Versículo 10, Oséias 6:10. Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o Senhor, ao seu Deus. Versículo 3, sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpada a Judá. Nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém. Nem jureis, dizendo, vive o Senhor, como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhação por causa dos seus sacrifícios. Eu fui ler esse texto, irmãos, fiquei muito chocado, né? Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, ignorância e malícia. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, eu estou lendo o versículo 5, eu comecei a ler do versículo 1, né? Nem posicionei você. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, porque para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei dos teus filhos. Rapaz, isso é muito forte, né? Eu fiquei chocado com esse texto que eu li. Fiquei muito chocado. E ele diz, porque tu abandonou a adoração, eu vou te rejeitar e tal. Então, irmãos, eu não quero ficar nesse tom. Eu quero só levar a gente para um outro tom. A terra está gemendo. A terra está gemendo. É o El Ninho aí. Fruto do pecado. Ninguém contende, ninguém se levanta contra o pecado. Ninguém contende mais com nada. Meu irmão, está tudo diante de nós. Tanta pecaminosidade, irmão. Família sendo destruída. Vocês viram o crime, né? Um bárbaro, o cara matou a martelada uma família, um pastor, um professor e uma moça que tinha problemas mentais, na martelada, irmão. E aí a gente vê a terra gemendo. Por quê? Porque está longe de Deus, irmão. Porque o planeta a terra está sofrendo, está tudo sofrendo. Sede santos porque eu sou santo. Séculos depois o apóstolo Pedro reafirmou, na verdade, esse mesmo chamado da igreja. Isso revela que a santidade nunca foi uma opção para alguns cristãos mais dedicados. Ela é um propósito de Deus para todos os seus filhos. O Senhor não deseja apenas nos livrar da condenação do pecado. Seu objetivo é nos transformar diariamente, moldando-nos à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Esse, queridos, é o maior propósito de Deus, é Deus formar em nós o caráter de Cristo.
que é o processo de santificação. Pastor, o que é santificação? Eu ser possuído do caráter de Cristo. Eu andar como Cristo andou aqui na terra. Nesse capítulo você compreenderá que a santidade não é um peso, mas é um privilégio. É um caminho que conduz à intimidade com Deus. Fortalece, meu irmão, santidade, intimidade com Deus, é fé viva, amém? É fé forte, é liberdade, é o diabo ficar, arrancar os cabelos dele porque ele não consegue te aprisionar em nada. É liberdade espiritual, é revelar ao mundo a beleza do Evangelho, a beleza do Evangelho, irmão. Muito bom servir a Deus. Adorai a Deus na beleza da sua santidade. Um crente, uma igreja santa, irmãos, ela é bonita, ela é linda, ela manifesta a beleza do reino. O verdadeiro significado da santidade, a palavra santo, significa separado, consagrado ou dedicado exclusivamente a Deus. Na Bíblia, Deus é absolutamente santo porque sua natureza é perfeita, pura e livre de qualquer pecado. Quando ele chama seu povo à santidade, não está exigindo que alcancemos a sua perfeição absoluta por nossos próprios esforços, mas que vivamos em constante transformação, refletindo seu caráter. Queridos, santidade é eu viver o caráter de Cristo na minha vida. É refletir o caráter de Cristo. Não é que eu vou perder minha personalidade, mas quanto mais eu sou moldado segundo o caráter de Cristo, mais eu me torno original na minha identidade, na minha individualidade. Você é um ser irrepetível. Quando você é santo, você exalta as características que Deus talhou você. Você não precisa ser ninguém. Você só vai refletir o caráter de Cristo. Caráter de paz, de amor, de fé, de liberdade. Amém? Santidade é permitir que Deus governe pensamentos, palavras, atitudes e decisões. É o governo de Deus, é o reino de Deus governando a minha vida. Governando como, pastor? Meus pensamentos, minhas palavras e atitudes e decisões, né? Agora a gente vai aqui. Paulo, olha o que Paulo diz. Romanos 12:2, né? Um texto batido. E não vos conformeis com este século. Não pega a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba, a santidade que Paulo está descrevendo nesse texto não é a santidade exterior. Não é roupa, né? É a santidade dos costumes humanos. Ó, tu não pode. É uma santidade fora, mas ele renova a tua mente, é uma mente nova, é um interior novo, amém? Mas na transformação interior, esse é o foco. Quando a mente é renovada pela palavra, naturalmente, as ações são diferentes, começa a refletir Cristo. Quando você é transformado na sua mentalidade, segundo a mentalidade de Cristo, segundo eu tenho a mente de Cristo, eu vou pensar aquilo que Cristo pensa, eu vou falar aquilo que Cristo fala, eu vou andar naquilo que... Aí, meu irmão, a mente renovada pela palavra, ações, começa a refletir. Jesus confrontou os religiosos da sua época, porque eles davam mais importância às aparências do que ao coração, enquanto cuidavam da imagem exterior, negligenciavam a justiça, a misericórdia. Mateus 23, 28. Vamos ler esse texto, irmãos? Mateus 23, vamos extrair, né? Mateus 23. Vamos extrair da palavra, né? Eu falei o quê? 23 a 28. Mateus 23 a 28. Mateus capítulo 23, do versículo 23 ao versículo... Aí Jesus está tratando da santidade profunda, né? Eles cuidavam de uma santidade exterior. Versículo 23 de Mateus 23. É o seguinte, até o 28, vamos ler. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas
sem negligenciar aquelas. Irmãos, é impressionante a justiça, a misericórdia, a fidelidade. É impressionante quando você toma no seu caráter os valores do reino. Quando você vai exercer justiça, você não vai condenar ninguém. Eu li, acho que foi domingo, né? Quem é tu que julga teu irmão, né? Se tu julga, tu não é mais o observador, né? Mais juiz. E quem te constitui? Quando você anda na justiça do reino, irmão, você vai julgar com misericórdia, com fidelidade, meu irmão. Quem sou eu? Né? E aí ele diz, não faz uma coisa sem negligenciar o teu dízimo, faz isso, faz essas coisas que são exteriores, mas não deixa teu coração. Porque às vezes eu vou querer condenar as pessoas. Quando eu estou religioso, irmão, eu lembro muito bem disso, muito claramente. Quando eu comecei na minha fé, eu estava aplumado. Quando eu estava aplumado, meu irmão, eu saía detonando todo mundo. Brrr. Todo mundo está em pecado aqui nessa igreja. Essa igreja aqui toda em pecado. Aí, queda eu, pior do que os irmãos. Aí queda, levanta, até que um dia eu entendi. Justiça, misericórdia e fidelidade. Meu irmão, caiu, irmão. Justiça de Deus é misericórdia, te levanta. Agora caminha em fidelidade. Amém? É simples o reino de Deus, irmão. A gente que fica numa confusão maluca. Ah, caí. Porque Deus é justo. Mas Ele é tão justo que a misericórdia dele vai te levantar para você ser fiel. Amém? E aí ele diz, versículo 24, guias cegos, vocês como mosquito, mas engolem um camelo. Versículo 25, ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, né? Hipócrita, tudo só é uma mentira. Pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Irmãos, eu não sou contra a doutrina da prosperidade. O evangelho é um evangelho de prosperidade. Mas a ganância, a cobiça tem destruído o coração da igreja. Que não tem nada a ver com a prosperidade do reino. A prosperidade do reino é mais do que dinheiro. Mas, irmãos, a gente tem uma leva de pastores profissionais que estão doidos por grana e gerou uma igreja que é cobiçosa, que é gananciosa, que está só sendo engedrada na cobiça e na ganância. Amém? Tristemente eu falo isso. E Jesus já advertiu isso lá no tempo dele, né? Ai de vós, mestres da lei, cheios de ganância e cobiça, versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Mais uma vez, está claro aqui, ó, meu irmão, Deus não está nem aí, eu posso aparecer, irmão, estou aqui de bermuda, camiseta de regata, descalço. Poderia estar aqui com uma roupa nesse calor, todo encapadinho, irmão. Mas dentro do meu coração, cheio de cobiça e de ganância. Sendo profissional do reino. Às vezes as pessoas vêm, né? Aí tem algumas situações, eu digo, meu amigo, pastor profissional. Eu não sou pastor profissional, não sei não, mano. Isso aí resolve pra lá, que eu não sou pastor do reino, vocacionado. E ele diz assim, né? Exterior. Irmão, tá o copo limpo, tá bonitinho, tá todo no padrão. Mas ele quer o interior limpo, com princípios, amém? Com pureza, com simplicidade. Limpa primeiro o interior do copo, limpa o coração, renova a mente, amém? Ai de vós, mestres da lei, versículo 27, hipócritas, atores, pois vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Do nosso interior, que o nosso coração seja realmente santo. Não seja o nosso exterior, nossa aparência. Até
eu tenho muita dificuldade quando eu vejo alguém com uma retórica, né, inflamada, muda a imposta a voz, fala um português que ninguém fala. Eu fico muito pé atrás, irmão. Meu irmão, Jesus, ele não tinha isso não. Judas teve que dar um beijo no rosto dele para identificar, porque ele conversava igual ao povo, ele se vestia igual ao povo, ele não tinha uma retórica religiosa. Meu Deus, peca não. Uma formalidade. Jesus não era assim. Isso nos ensina que Deus está mais interessado em transformar nosso coração do que manter uma aparência religiosa. Santidade não é uma máscara espiritual, é uma vida transformada pela presença de Deus. A comunhão, irmãos, transforma a gente, a presença de Deus. Nunca ninguém precisou dizer, Agno, tu tem que fazer isso. Eu cheguei na igreja e vi vários cultos, irmão, noiado. Mas o Espírito Santo ia lá e me ministrava. E dizia o que eu deveria me corrigir, me reelaborar. Meu irmão, isso aí tá... Se hoje, às vezes as pessoas se escandalizam porque eu falo português rasgado, imagina quando eu me converti, irmão. Minha linguagem era a linguagem de um maconheiro da esquina. Mas quem moldou a minha linguagem? O Espírito Santo. Amém? Ele mudou. Santidade é um processo. No momento em que recebemos Jesus, somos separados para Deus. Deus é a obra da graça de Deus que nos transforma, amém? Contudo, a santificação continua ao longo da toda a vida. Meu irmão, quando você nasceu de novo, você se tornou um ser santo. Você não vai ser mais uma pessoa que vai pecar com gosto. Se você peca com gosto, é porque você não nasceu de novo. Mas o cara que nasce de novo, ele peca e não consegue mais curtir o pecado. Lá vai o meu linguajar, né? Ele não consegue mais ser uma pessoa que tem prazer em cometer o pecado. Ele peca com dor na alma dele. Por quê? Porque é uma obra da graça de Deus. Santidade posicional, já falei. Quando aceitamos a Cristo, somos declarados santos diante dele. É a justiça de Cristo, irmão, não é nossa não. É a obra da cruz de Jesus que implantou dentro de nós a justiça de Deus. Aquilo que Deus deveria sentenciar a minha vida foi sentenciado em Cristo. É a justiça de Deus em mim. Não é eu que fiz nada. Mas aí começa um processo, a santificação progressiva. Embora já pertençamos a Deus, nosso caráter ainda está sendo moldado. Todos os dias o Espírito Santo trabalha para remover atitudes pecaminosas e desenvolver em nós o fruto do Espírito. Todo dia, irmãos, o Espírito Santo trabalha em nós. Todo dia. Ele diz, meu filho, quando vem aquela tristeza segundo o Espírito, né? Tu falhou aí, irmão. Esse dia eu fiquei muito invocado. Ontem, eu disse, eu vou brigar. Aí minha colega, né? Não, eu vou brigar com esse cara. Aí, ele não fez algo que eu tinha pedido para ele fazer, ele não fez. Aí disse, cara, eu nunca briguei com ninguém nesse gabinete, mas hoje eu vou brigar. Aí, ainda bem que a assembleia é grande. Aí ele não fez algo simples que eu pedi para ele fazer. Aí eu desci, só que o caminho até chegar a ele, o Espírito Santo já foi me desconstruindo aqui, aquele Agno galeroso. Aí eu saí, aí eu cheguei lá, nem ele estava almoçando. Aí eu disse, aí na hora, aí ele chegou, veio do banheiro. Quando ele veio, aí eu te liguei, aí eu peguei meu celular, ele tinha me ligado, se explicando que já ia fazer o que eu tinha pedido dele. Aí eu disse, cara, eu desci para brigar contigo, mas no caminho eu não vou brigar com ele não. Aí eu disse, eu vou almoçar contigo, bora almoçar. Eu fui almoçar com ele. Porque o Espírito Santo, porque eu ia fazer uma briga, eu já ia gerar uma guerra, né? E onde tem guerra, a paz acaba. Acaba ou não acaba? Fica o clima muito pesado, né? Eu não verdade. Mas o Espírito Santo vai e tira aquela ira, né? Aquela cólera, né? Aquele sentimento que até o nome é feio, né? Que sentimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, todos os dias ele trabalha. É um processo de crescimento contínuo. Paulo escreveu, a vontade de Deus é que vocês sejam santos. Olha só, irmãos, 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam... Bora conferir na Bíblia? 1 Tessalonicenses. Já está finalizando aqui. Que eu falei o quê? 4:3, né? Pois esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha só, irmãos, é muito triste, né? Casamento, sexo, prostituição. Hoje a gente vive a destruição. Daqui a pouco o cara está ali, a mulher tem menos apetite sexual, aí o cara, aí a vontade de Deus é que vocês, o quê? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí do nada, a vossa santificação, termo sagrado, que vos abstenhais da prostituição. Mas se você for ver, casamentos são acabados por causa da prostituição. Esses dias mesmo, a gente percebe casos, né? Tá ali uma família, daqui a pouco, a esposa, sei lá, né? Aí vem o filho, aí daqui a pouco esfria aquele prazer da intimidade do casal, daqui a pouco. Aí quem não conhece a Deus? Adultério. Aí adultério, a maioria dessa nova geração, né, as mulheres não perdoam, quando perdoa vira uma palhaçada também, é um negócio assim meio que doido. Mas ele diz assim, a vontade de Deus é a vossa santificação. Aí do nada, vos abstenhais da prostituição. Casamento, meu irmão, tem intimidade, né? Por isso que ele diz lá, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Honrado, né, acima de todos seja o casamento e o leito sem mácula. Sem dívida, irmão. Sem dívida. É uma questão que a gente tem que... vai ter célula de mulheres, célula de homens, célula de jovens. A gente vai tratar muito isso. Hoje em dia, irmão, o adultério está batendo na porta ainda. Felizmente. E destruindo casais que do nada acabou o casamento. Por quê? Um adultério. Apetite sexual que gerou prostituição. Que gerou adultério. Porque o leito tá maculado, tá em dívida. Não tem sexo, não tem... E a gente vai trabalhar isso de maneira... Santidade, né? O cara pensa no santidade é que não pode fazer sexo. Irmão, sexo é dentro do casamento, é dentro do matrimônio. Sexo é comunhão íntima. Sexo é prazer. Assim, esse sentimento que eu tenho de prazer com o relacionamento que eu tenho conjugal é o pinguinho do prazer que tem a presença de Deus. Mas observe que a santificação não acontece de uma única vez, né? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não é a vossa santidade. Tu nunca mais vai pensar, tu nunca mais vai ter, né? É uma caminhada diária. E aí eu encerro por aqui. Como vencer a carne? Essa, irmãos, é a batalha enfrentada dentro de cada cristão. Paulo, ele descreve isso, Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta que tem dentro de cada um de nós, né? Aí ele vai descrever, né, que a carne representa a nossa natureza inclinada. Nós fomos treinados, irmãos, desde pequenininho. Eu tenho tido assim, né? Aí a gente às vezes, hoje a gente tem filhos, né? Meus filhos estão com mais idade. Mas, irmão, desde pequenininho, se tu não educar o ser humaninho, eu vejo hoje mães só ficam olhando, nem olha. O menino está quebrando pau. Aí não vai lá e dá uma correçãozinha. Não pode fazer isso. Aí não entende, é bebê. Não entende, irmão. Há uma guerra dentro de nós. Eu nasci em iniquidade. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. O cara recomeça já desde pequenininho. Aí eu fico olhando, rapaz. Hoje os pais não pode tocar assim, não pode corrigir. Não estou falando, irmãos. Pelo amor de Deus. Deus me perdoe. Proteção de criança, ninguém deve. Mas se você não ensinar o que é errado, ela vai meter a mão no fogo, irmão. Vai tocar lá Não pode, isso aí é errado. Não pode, não pode não. Pequenininho, você que diz. E as mães e os pais, tá lá o filho fazendo e acontecendo. Ninguém corrige nada, irmão. A carne se manifesta por meio do orgulho,
da inveja, da ira, da imoralidade, da mentira, as obras da carne, né? E cobiça, e tantos outros ele não fechou. Foi exemplificativo, não foi taxativo. Ó, só isso aqui é a obra da carne. E outras coisas semelhantes a esta, os quais eu vos afirmo, que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. E aí a gente tem, meu irmão, essa batalha interior, né? Ou eu vou dar vazão à obra da carne. A boa notícia é que Deus não nos deixou sozinho. Mas se vocês nasceram do Espírito, vocês serão guiados pelo Espírito, amém? O Espírito, fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas ele também não há lei, né? A lei da vida, a lei do Espírito da vida. O Espírito Santo habita em nós, para quê? Para fortalecer. Como vencer essa batalha? Alimente o Espírito. Assim como o corpo precisa de alimento, irmão, como o corpo precisa de alimento, o Espírito também. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais fortalecidos nos tornamos. A palavra, a oração, a adoração alimenta a nossa vida espiritual. Olha só, se a gente for analisar quanto eu me alimentei de Deus no decorrer dessa semana, né? E quanto eu não me alimentei de Deus, a carne já vai... Não preciso fazer nada, só eu não me alimentar de Deus. E se eu for falar comigo, dizer o que eu vi de Deus nessa semana e o que eu vi desse mundo nessa semana, a gente vai saber. Aí ele diz, enfraqueça a carne. Como que eu enfraqueço a carne, né? Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos desejos pecaminosos por meio de conteúdos, conversas ou ambientes que nos afastam de Deus, fortalecemos a carne. Santidade também envolve escolhas. Devemos perguntar constantemente, isso me aproxima ou me afasta de Cristo? A gente tem que fazer essa peneira da nossa vida. Isso aqui está me aproximando de Cristo ou está me afastando de Cristo? Esse conteúdo, esse ambiente, essa conversa, né? Esse contato aqui. Vigie seus pensamentos. Toda batalha espiritual começa onde? Na mente. Renovando a nossa mente. Jesus ensinou que o pecado nasce primeiro no coração. Olha o que Paulo diz, levando cativo todo pensamento à obediência. Meu pensamento vai ser preso a Jesus. Quando aprendemos a substituir. Como que eu prendo meus pensamentos a Cristo? Como que eu levo cativo a obediência? Quando aprendemos a substituir pensamentos pecaminosos pela verdade da palavra, nossa vida começa a mudar. Vamos ficar de pé, queridos? Irmãos, é por isso que a gente tem que declarar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. É a palavra que vai transformar nossa mente, irmãos. É a palavra. E tem hora que, meu irmão, vem aquele sentimento pecaminoso. O que eu tenho que fazer? Declarar o poder da palavra, as promessas de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. Irmãos, eu tenho repetido isso aqui. E vou repetir. Uma guerra, irmãos, desse marxismo cultural. E não é política, não. As bases do marxismo cultural é satânica. É preparando para o governo do anticristo. E ele tem um papel preponderante. Destruir a família. Como que ele destrói a família? Destruindo o patriarcado. Estou falando de... Existe ausência paterna. Pais que são filha da mãe mesmo. Eu bato em homem, bato mesmo. Mas a figura do pai, ela tem que ser protegida. Porque esse pai que cuida da esposa, que cuida dos filhos, que protege, que provê, que promove. Esse é o papel. E aí a gente vê toda uma engenharia social para destruir o pai. Aí a outra coisa é destruir a igreja. Aí destruir a igreja é ridicularizar, é vandalizar. A figura do pastor está vandalizada. Ninguém hoje quer ser... O cara tem vergonha de dizer que é pastor. Hoje é uma vergonha você dizer, porque foi vandalizado, não vou dizer nem foi banalizado, foi vandalizado, então, e lamearam. E agora, meu irmão, você pode viver, esses caras não querem que tu viva, não querem que tu tenha felicidade. Parece que santidade é algo que é coisa do outro mundo, a gente é uma visão extraterrestre, mas santidade, irmãos, é o maior prazer da vida. A pessoa que é santa, ela está em santidade, é saúde existencial, amém? Comunhão com Deus, viver com Deus é a coisa mais prazerosa
do mundo, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. E aí a gente vai viver aquilo que Deus realmente projetou para nós. Amém, queridos? Em ti, toda a minha vida. Vamos entregar nossa vida, irmãos? Eu vou colocar um louvor, você pode trazer sua oferta, seu dízimo, amém? Você pode já se colocar diante do Senhor em santidade, intimidade com Deus, amém? Comunhão com Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida santidade, amém? Sobre a minha vida. Santidade na nossa mente. Está em ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu posso não se compara à tua presença. Oh Jesus, Nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão em meu coração, em meu coração. Só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que tenho recebido. Só não estou satisfeito, eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. te conhecer, Senhor. E prosseguir em te conhecer, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero, tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem o prazer, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão em meu coração, em meu só aumenta o desejo, só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, oh Jesus, e prosseguir prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar em sentir tuas mãos, só tocar podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. tudo que eu quero É pra minha vida, Senhor. Aleluia, queridos. Alvo da minha vida. Amém, meus irmãos.
Nós vamos ter sábado, né, nosso GC aí, de cada grupo aí, né, das mulheres, homens e jovens. E o nosso culto domingo vai ser 18 horas. O pastor Jonas, seu Jonas, ali fez uma sugestão, eu refleti e depois ouvi outra. Quem foi, Cris, que tu falou? A Cristina também sugeriu naquela mesma noite. E aí a gente está vivendo tempos de intenso calor e para olhar o nosso bem-estar, né, a gente vai começar às 18 horas, que aí o sol já foi embora, né, Zé? 5 horas ainda tá aquele solzão, né? Aí a gente vai trabalhar para terminar ali 19h30, né, no máximo, para a gente fazer um culto com um clima mais agradável, amém? E aí você é uma bênção. Diga para o seu irmão, você é santo, cheio de comunhão com Deus. Cada dia mais você vai andar com Deus e vai ser mais santo ainda, amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, amém? Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que o amor do nosso Pai, comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós hoje e para sempre. Amém. Amém, querido? Cumprimente seu irmão e até sábado, né? Deus abençoe a todos. Graças.